Olá, boa noite. Saúde, qualidade de vida, como viver mais e melhor. Temas que são notícia no Globo Repórter há 50 anos. Desde 1973, documentamos muitas descobertas científicas e divulgamos pesquisas desenvolvidas aqui mesmo no Brasil e no mundo. Nesse programa especial de aniversário, reencontramos brasileiros que nos inspiraram ao longo dessas 5 décadas. Ouvimos quem entende do assunto e fomos em busca de novidades. Nós apresentamos esta edição do Globo Repórter daqui, da sede da Fiocruz, para homenagear cientistas e profissionais que trabalham pela saúde pública em todos os cantos do país. Globo Repórter de hoje começa um novo debate. O estresse é uma doença do nosso tempo, uma doença deste século. Emagrecer tornou-se uma obsessão para milhões de pessoas. Qual o impacto dos alimentos na nossa saúde? Será que somos mesmo aquilo que comemos? O Globo Repórter faz parte da história de milhões de brasileiros. Sempre foi um canal aberto direto entre cada um de nós e os avanços da ciência e da medicina. Juntos passamos por muitas transformações. Quem tenta acompanhar a evolução do mundo no espaço de um mês se sente atônito diante de tantas questões colocadas ao mesmo tempo. O que antes acontecia em um século, hoje acontece em uma década, um ano, um mês, um dia. Não há respostas prontas para essa questão. Só há uma esperança, a de que todas as informações estejam sempre ao alcance de todos para que cada um possa ver, confrontar e decidir com responsabilidade. Quando o Globo Repórter estreou, as novidades da medicina vinham de longe, das pesquisas feitas em outros países. Cenas que pareciam filme de ficção científica. A molécula DNA poderá vir a se tornar a descoberta mais importante na história de toda a ciência médica. Desde então, a cada descoberta, nossas câmeras estão ligadas no que há de mais moderno e avançado. Você vai ver agora um exame que se chama ecocardiograma, que é a filmagem do movimento real do coração. As batidas cardíacas são registradas nesse exame. Nesse caso, o coração que vai ser examinado é o meu. Acompanhamos de perto a evolução de exames capazes de enxergar dentro da gente. E de cirurgias complexas, como o transplante de coração. A máquina de circulação extracorpórea está parada e o coração deixou de bater. Neste momento, a paciente está tecnicamente morta e os médicos têm 50 minutos para fazer a operação. Na medicina, o futuro chegou. O Globo Repórter revela como tratamentos que vão ser rotina no próximo milênio já estão salvando vidas neste final de século. Os anos 2000 chegaram e os alimentos funcionais, orgânicos e agroecológicos ganharam força. E pensar que em 1978 o Globo Repórter já dava um alerta importante. Qual o tempero da sua salada? Azeite, vinagre, sal, limão, pimenta do reino? Só isso? Será? De lá para cá, muita coisa mudou. Com o aval de especialistas, provamos e aprovamos um cardápio variado. Suco verde, linhaça, comida viva, temperos e combinações diferentes. E aquela comidinha caseira, nosso poderoso arroz com feijão, ganhou o reconhecimento tão merecido no prato feito de cada dia. Mesmo assim, a obesidade virou epidemia. No Brasil, mais da metade dos adultos tem excesso de peso. Tenho 20 anos e era muito gordo. Perdi 40 quilos em 8 meses somente parando de jantar
e muita água e academia, sem tomar nenhum remédio. Hoje tenho um porte atlético e me sinto muito feliz com o meu corpo. Queria mostrar a minha história em uma das reportagens do Globo Repórter. Tem uma foto antes e depois. Obrigado. Foi assim que conhecemos o Bruno, em 2009. Por que você decidiu escrever aquele e-mail para o Globo Repórter? Então, na verdade, eu sempre acompanhei as matérias do Globo Repórter, né? E eu ficava admirado, né? E aí eu falei, poxa, eu acho que eu também posso compartilhar com o Globo Repórter para poder fazer com que outras pessoas também estejam dispostas a mudar de vida. Porque se eu conseguir, por que outras pessoas também não podem conseguir? Naquele ano, Bruno contou que ainda era adolescente quando surgiram os primeiros problemas sérios de saúde, agravados pela obesidade. Foi nesse dia que eu descobri que eu era hipertenso. Você tinha que idade? Eu tinha 16 anos. Eu já acompanhava histórias da minha avó, da minha mãe, que também estavam passando por aquela questão de hipertensão. A minha glicose estava alta. E aí eu falei, não, eu não quero isso para mim. E eu sou muito novo, eu tenho muito que viver. A pandemia tem sido uma prova de fogo. Engordei de novo, eu fiz exames, um check-up, vi que minhas taxas estavam um pouquinho altas, devido ao ganho de peso. E aí, logo depois, eu voltei para atividade física. Consegui emagrecer agora, no ano passado para cá, perdi 25 quilos, que eu tinha ganhado na questão do isolamento. Acho que vai além da estética, é mais a questão da saúde mesmo. E aí, isso me motivou muito a continuar. Não quer dizer que você tem que ser magro. Você tem que ser saudável. Então, é quase que reaprender a importância de você se alimentar bem, de você cuidar da sua saúde. Um jeito de tentação, um corpo roliço e bom, um cheiro de sedução, mulher. Fafá, você tem consciência de que hoje é um símbolo sexual do brasileiro? Olha, eu sei que essa imagem me foi atribuída. Eu acho engraçado, não tenho nada contra. Não, porque não é uma coisa que passe mal. Sabe, que passe uma imagem negativa. E eu acho que toda mulher gosta de ser considerada sensual, bonita, gostosa. E eu adoro quando me chamam disso. A pior fase da minha vida foi quando eu tentei ser uma mulher magra. A minha constituição é essa. Então, de repente, quando eu me descobri meu corpo, descobri que eu era isso e que eu tinha que usar disso e não me envergonhar de ter o corpo que eu tenho, eu tornei uma pessoa feliz. Eu fui muito saudada por essa coisa da gordinha sexy. Eu nunca me achei gordinha, me achei normal. A gordinha me irritava, o sexy eu adorava. É realmente necessário fazer regime? Até que ponto a mulher escolhe livremente ou é sugestionada? Emagrecer e se manter em boa forma física e emocional virou questão de saúde pública. Dona Cleonice sofreu muito. Eu sempre fui gorda, obesa mesmo, desde criança, desde piquitica. E com apelidos, né? Bolinha, bolona. Se você perguntar para mim quais foram os regimes, eu cheguei a tomar creolina. Me disseram que creolina era bom para emagrecer. Nada emagrecia, nada. Em 1978, não se falava sobre gordofobia. Naquela época, os jornais destacaram a morte da cantora e compositora Tuca. Ela tentou um regime que chegou até o jejum completo e a morte. Falei com ela durante 6 meses e era uma grande amiga minha. Quando a Tuca morreu, foi um choque. Ela era genial. Então, se ela era gorda, se ela era magra... Eu fiquei tão brava. Eu senti assim, uma revolta muito grande. Naquela hora eu já levantei e fui na máquina de escrever. Dona Cleonice decidiu enviar um texto em tom de desabafo para a seção de cartas dos leitores de um jornal de São Paulo. Aí eu falei, quem matou a Tuca? Eu sei, porque quando você fala, você me chama de gorda, você não está me destruindo o corpo, você está destruindo a minha alma. Então, a palavra agora viralizou, né? Hoje seria assim, né? Hoje seria assim. Foi aí que Dona Cleonice virou notícia, também no Globo Repórter. 2 meses depois da morte da Tuca, ela e Fafá de Belém apareceram juntas pela primeira vez na televisão. O
que a senhora sentiu quando viu o Sérgio Chapelain lendo a carta? Nossa, eu queria morrer. Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo, meu Deus? Com aquele vozeirão, né? Aquele vozeirão dele lá foi muito bom. Quem matou Tuca? Perguntava ela. E respondia: foram vocês mesmos que não a deixavam um minuto sequer esquecer-se de que era gorda. Eu a compreendi, porque sou gorda também. Mesmo que a gente não demonstre, mesmo que a gente não queira atingir ninguém, mas no fundinho a gente fica magoado com isso. Além de ficar magoado, acarreta mais algum outro tipo de coisa? Olha, você acha que não ficar magoado é pouco? Se um gordo tropeça, eles dão risada. Se um elegante tropeça, ninguém ri. O que mata é a falta de proteção de amigos e de família. E a excessiva pressão da sociedade por um modelo de beleza que alguém inventou, mas com certeza não é o brasileiro. Dona Cleonice e Fafá de Belém deram voz a muita gente naquele Globo Repórter de 1978. Eu acho que precisava a senhora escrever outra carta, né? Porque o negócio foi tão... O mundo está precisando ainda de muitas cartas da Dona Cleonice. Nem é preciso falar outras línguas para perceber que ainda temos muito para aprender. Fomos em busca de uma nova receita de vida. E se comida é remédio... Esses produtos bem combinados podem ajudar a favorecer uma vida longa, muito longa e saudável. A dieta mais famosa do planeta, feita de poderosos antioxidantes como o azeite extraído das oliveiras, o vinho e o peixe, e com vegetais exuberantes. Essa é a dieta mediterrânea. Além do azeite e dos alimentos frescos, é preciso manter o corpo e a mente em movimento. O fato é que ele tem 95 anos e ele estava indo a pé pela montanha para fazer compras. É o pequeno salto que ele deu. Se eu der, eu me esborracho toda. E lá vamos nós tentar descobrir os segredos de tanta animação. Mas como adaptar tudo isso ao dia a dia dos brasileiros? Até hoje, para a grande maioria, essa ainda é uma realidade distante. Em 1975, era assim. Hoje, em São Paulo, há 370 mil crianças com menos de 7 anos e que formam uma população à margem da sociedade, carente de tudo. No Brasil de 2003, pesquisas mostram que crianças desnutridas tendem a ser adultos obesos e doentes. Estamos no CREM, Centro de Recuperação e Educação Nutricional, apoiado pela Universidade Federal de São Paulo. Quem é que gosta daqui? Camila tá comendo o quê? Salsa de fruta. Tá gostosa? Ah, tá gostosa. 20 anos depois, quais foram as principais mudanças nesse lugar? O CREM passou, né, a receber pacientes do SUS. Em 2006, a gente passou a fazer parte do Sistema Único de Saúde e receber, então, as crianças e adolescentes com algum grau de má nutrição para os nossos ambulatórios. Além da desnutrição, de uns anos para cá, a obesidade infantil desencadeou doenças de adultos em crianças. Chegamos a 2023 e ainda há muitos desafios para os profissionais que trabalham aqui. Ela chama azedinha. Para enfrentar a má nutrição, a gente precisa participar de como esse alimento é produzido, de como a terra é utilizada para a produção desse alimento. A nossa missão é cada vez mais pensar numa saúde planetária, numa saúde que considere não só o bem-estar da criança e da sua família, mas também do planeta. Por isso é tão importante ensinar para as crianças desde cedo. Em uma mesma família, a gente encontra os pais com excesso de peso, muitas vezes com carência de micronutrientes, de vitaminas e minerais, crianças com baixa estatura de causa nutricional ou mesmo crianças com magreza. Ou seja, a gente tem uma coexistência
das muitas formas de má nutrição, muitas vezes num único domicílio. Um mal que atinge o Brasil de norte a sul. Estamos em Alagoas, um dos estados mais privilegiados pela natureza, é também considerado um dos mais pobres do país. Há 20 anos, eu e o cinegrafista José Henrique viemos a Maceió gravar um Globo Repórter. E ele está de novo aqui comigo. Naquela época, a gente ficou muito impressionado com o olhar sensível de uma professora da Universidade Federal de Alagoas sobre moradores de uma favela que existia aqui nesse terreno. Onde só se via obesidade, ela enxergou também desnutrição. E passou a cuidar das crianças e dos adultos que viviam nesse lugar onde foi feita a nossa gravação. A comunidade não existe mais, mas o trabalho da professora continua mudando vidas há mais de 2 décadas. Conhecemos a Thelma naquela época, onde hoje só se vê mato, antes era uma cidade de lona. Lona e um pouco de papelão, um pouco de zinco, não tinha banheiro. A gambiarra era tudo trazido do hospital universitário, a luz, a água também, e parecia que todo mundo que estava lá não via essa realidade. Thelma decidiu abraçar a causa dessas famílias. Imagine para o sistema de saúde, o ônus que vai ter, tendo milhares de pessoas com idade jovem, precisando de atendimento, e algumas vezes de internação com diabetes, com hipertensão e com problemas cardíacos. Dona Zoraide faz uma única refeição por dia, mas o peso não diminui. A senhora come o quê, dona? Eu tô tomando sopa. Todo dia só isso? É, todo dia. A gente se encontrou com a dona Zoraide e a filha, Carla, no CREM de Maceió. Elas ainda estão lidando com o passado de tantas privações. Mas a nova geração da família está crescendo forte e saudável. Anthony, filho da Carla, nem precisa passar o dia aqui. Faz apenas o acompanhamento de rotina no ambulatório. Dona Zoraide vai levar para casa uma lista de recomendações nutricionais da Thelma. Eu vou me cuidar que eu tenho minha filha, né? E a senhora tem a senhora própria, não é, dona Zoraide? A senhora tem a senhora muito jovem. Quanta gente ainda precisa desse cuidado? Ainda há muitas cidades de lona. O trabalho da Thelma vai além do consultório, até outras comunidades. Ela tem 3 crianças lá no CREM. E tá amamentando? Tô. Precisa amamentar para não ficar desnutrido. E esse é o qual? É o 5º, né? É o 5º. E quantos anos você tem? Eu tenho 21. 21. Aqui no CREM, nós ensinamos a comer. Se você ensina a população, se você educa a população, se você muda o hábito da geração mais cedo, você tem melhor resultado. Quantas lições de vida e dicas importantes ao longo de 50 anos de reportagens. Minha mãe, que ela tinha que caminhar, porque ela tinha diabetes. Ela falou, Fátima, agora eu vou caminhar. Eu falei, por que, mãe? Agora, de repente. Ela falou, porque senão eu vou acabar quebrando meus ossos todos. Por causa da questão da osteoporose. Então ela viu no Globo Repórter. Eu lembro de uma vez que foi uma pesquisa numa cidade do Japão, onde as pessoas morriam com mais de 100 anos. E o segredo era a alimentação. Encontramos uma das comidas mais saudáveis da terra. Era o peixe fresco, era a forma como eles se alimentavam e a forma como eles se relacionavam como sociedade. Me olho com 66 anos, com os cabelos brancos, tenho 2 netas maravilhosas, mas a minha vida não parou aí e a vovó tá on. Daqui a pouco, um reencontro emocionante com quem dedicou a vida a cuidar de quem mais precisa. E pessoas que descobriram um jeito novo de controlar a ansiedade, sem remédios e de graça. A gente volta já já. Pé na estrada. De porta em porta. Oi, bom dia. Esse é o retrato do atendimento básico de saúde em lugares como Malhada de Pedra, zona rural de Caruaru, em Pernambuco. A insulina, pegou a insulina? Tem ainda? Tem. Toma direito, não tá controlada. E como é que tá?
Pelo Brasil afora, o trabalho de pessoas como a Roseli faz toda a diferença no dia a dia de muitas famílias. Roseli caminha por essas ruas faz tempo. Em 1978, o Globo Repórter esteve aqui. A reportagem era sobre a crise da medicina no Brasil. Greve nos hospitais do Rio e de São Paulo. Falta de profissionais nos lugares mais distantes dos grandes centros urbanos do país. Para onde devemos ir? Para a medicina preventiva? Ou precisamos de mais hospitais e mais remédios? O médico que eles chamam médico de pé no chão. Nesse mesmo programa falamos sobre um projeto desenvolvido na China que ficou conhecido como Médicos Descalços. Em 1982, o Globo Repórter viajou até lá para conhecer de perto. A concentração de recursos médicos e sanitários no interior vai desde a distribuição de remédios até a própria formação do pessoal especializado. Estes jovens são chamados de médicos descalços. A distribuição de informações e de vacinas através de médicos descalços reduziu substancialmente o nível de doenças crônicas e endêmicas nas áreas rurais chinesas. Pelo menos essa pessoa apanhou a tuberculose. Foi assim também que muitas vidas foram salvas no agreste de Pernambuco. Esta mulher, caminhando 6 quilômetros para atender um doente, é Dona Maria do Carmo, de Malhada de Pedra, na região de Caruaru, em Pernambuco. Não é doutora, mas participa de um programa semelhante ao dos médicos descalços. Sajou o pé, foi? Eu trabalhei em doméstico, depois em roçado. Carregava feijão, sacos de feijão, milho. Entendeu? Eu sou solteira, tenho uma filha, mãe solteira, é claro. Não moro com meus pais, meu pai, minha mãe e minha filha. Trabalho para me manter e dar o sustento dela, estudo tudo. Deus, que lindo. Fiz o curso de enfermagem e fiz também o de PNS, Programa de Nutrição e Saúde. E até hoje continuo trabalho com amor e gosto muito da minha profissão. Ai, que lindo. Que lindo. Na verdade, todas as siglas e nomes importantes que puseram na placa de inauguração do posto se resumem no trabalho de uma pessoa só. Ela faz toda a parte burocrática, atende as gestantes, aplica vacinas, atende os casos mais simples de doenças e faz visitas nos sítios da região. A senhora se alimenta bem? Agora estou, graças a Deus. Está se alimentando, não é? E as crianças, e o menininho, melhorou mais? É, o galeguinho, o Joãozinho. A senhora acha que ele está tossindo muito? É, tossindo. Você nunca tinha visto, né? Não. O coração bateu forte. Oh, gente. Não tem como não chorar, né? Uhum. Minha mãe foi pai e mãe, como ela falou aí, né? Me criou. Ela contava pra você que ela tinha aparecido na televisão? Contava. É, você era muito criança, muito né? Criança, né? E aqui não tinha televisão, não tinha essas casas todas, não. Dona Maria do Carmo viveu 78 anos, tinha problemas cardíacos e não resistiu às complicações de uma cirurgia em 2022. Aí ela falava, ai, Roseli, queria tanto poder estar andando ainda como você. Esse trabalho é maravilhoso, porque hoje em dia é muito melhor do que na época dela, né? O Brasil já perdeu as contas de quantas pessoas continuam dando passos em direção a quem precisa. Mas o atendimento básico de saúde ainda é um dos maiores desafios num país de dimensões gigantescas como o nosso. Muitas estradas de terra ainda são o único caminho para levar cuidado, informação. As Roselis e Marias do Carmo, espalhadas pelos 4 cantos, o agradecimento de milhões de brasileiros. Malhada de Pedra cresceu. Apesar das dificuldades que ainda existem, atualmente, junto com a Roseli, já são 10 agentes comunitários de saúde na região. Mas, entre os muitos avanços e desafios, o raio-x da saúde no Brasil nem sempre é bom. Uma realidade que alguns querem esconder. Não pode entrar, não pode entrar. Aqui, ó, só pro lado de fora aí. Pode estar lá. Mas que boa parte da população quer denunciar. Ultrapassamos o cerco em torno de emergências
hospitais e postos de saúde para ver e ouvir brasileiros que precisam de ajuda. Brasileiros que pedem socorro. Por isso, a rapidez e a qualidade da saúde pública no Brasil podem fazer a diferença entre o alívio e o sofrimento, entre a vida e a morte. Nesses 50 anos, superamos muitos momentos difíceis. A Constituição de 1988 criou o SUS, garantindo a todos os brasileiros o direito à saúde. Mas os primeiros programas do Globo Repórter foram ao ar bem antes disso. Naquela época, documentamos a epidemia de meningite que a ditadura militar tentou esconder da população. Atenção, atenção! Todos devem vacinar-se contra a meningite. Procure o posto de saúde mais próximo de sua casa ou trabalho. Só aplicada. A turma toda está assustando, mas não é motivo para se assustar, não. Foi tremendo, foi tremendo. Mas quantas horas ela esperou? Quase 3 horas e meia, né? Mas vale a pena para não pegar a meningite. Documentamos as conquistas e o trabalho complexo de pesquisadores brasileiros. Um importante avanço na luta contra a AIDS. Você vai ver como os cientistas da Fundação Oswaldo Cruz conseguiram isolar o vírus da AIDS. O isolamento do primeiro vírus da AIDS no Brasil valorizou o trabalho difícil de quem pesquisa ciência nesse país. Em 1991, fomos até o foco da epidemia de cólera. A bactéria do cólera precisa basicamente de 2 coisas para se fortalecer e contaminar: grande concentração de gente e falta de saneamento básico. Não podemos esquecer também que um gesto como este pode ajudar a prevenir o cólera. Quem diria que a Covid-19 faria a gente valorizar hábitos tão simples outra vez? As maiores cidades do mundo paralisadas, ruas em silêncio. O isolamento e o medo provocados pela pandemia fizeram aumentar o número de pessoas com ansiedade e depressão. Mas o quadro começou a se agravar tempos atrás. Estresse é uma das palavras mais ouvidas em consultórios médicos e laboratórios de pesquisas. Em 1976, esse era considerado o mal do século XX. A tensão causada pelos problemas do mundo moderno, a competição pelo trabalho, a angústia derivada da necessidade de sucesso, a pressa do mundo de hoje, os conflitos domésticos, a falta de exercício físico e de repouso, tudo isso leva ao estresse. A virada para os anos 2000 carregou tudo isso para um novo milênio. Ao longo de 50 anos, o Globo Repórter percorreu muitos caminhos em busca de respostas da medicina para uma saúde completa. E muitas vezes as pesquisas, as descobertas, levaram à necessidade de uma conexão perfeita entre a natureza e o corpo humano. Mas ainda tem muita estrada pela frente. Junto com os novos medicamentos e técnicas cirúrgicas, a partir de 2006, as práticas de medicina integrativa começaram a fazer parte do SUS. Fitoterapia, acupuntura, meditação, de graça. O médico Fernando Binhardi realizou um estudo pela Universidade Federal de São Paulo e comprovou os efeitos benéficos da meditação para a saúde. A gente começou com 140 idosos, hoje sabemos que são mais de 1.000. Cerca de 70% desses 140 idosos se curaram completamente das suas doenças crônicas, né? Hipertensão arterial, diabetes, obesidade, insônia. Dona Nilza foi uma das voluntárias nesse estudo. Vamos rever? Então vamos lá. Olha, hoje eu tô outra. Porque 2 anos atrás eu fiz o exame, tinha coluna desviada, bico, papagaio e artrose. De tudo um pouco, Tudo né? um pouco. 1 mês atrás. Fiz o exame novamente, o médico me garantiu que eu não tenho nada na coluna. E eu tô toda feliz. Não tenho mesmo. A pessoa passa a encarar a realidade de um outro jeito. Disso decorre
uma mudança postural, uma mudança na vitalidade, uma mudança na imunidade. O que você vai ter lá no final? Saúde. Que lindo, né? Ficou emocionada de ver? É, você escreveu um negócio, o médico assustou comigo. Eu falei, não assusta não, doutor. Eu estou com a perna dando, eu posso fazer. Eu estou aqui. Eu quero pegar uma coisa, é só fazer isso. Cadê? Ó, aqui, ó. É só pegar e, se eu quiser fazer isso, eu faço, eu jogo lá embaixo. Que isso, tá ótima. Se eu quiser, eu jogo pra trás. Que isso. Eu meto, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu faço diretamente. Eu vou precisar meditar muito. Muito. Hoje, cientificamente falando, não tem a menor dúvida que meditação faz bem. A pergunta de $1 milhão é como é que você faz uma pessoa que não medita meditar? Esse é o grande desafio. No próximo bloco, as descobertas da ciência para alimentação no futuro. Quer saber mais? É daqui a pouco. Seremos mesmo capazes, no futuro, de programar nosso próprio corpo para evitar doenças? Que respostas teremos da ciência? Hoje, a medicina de uma das principais escolas de medicina do Ocidente, que é a Escola de Medicina de Harvard, é a medicina do estilo de vida. O objetivo é a autonomia da pessoa, né? Ela ser capaz de se equilibrar, se curar. As pesquisas científicas comprovaram o que a sabedoria popular já sabia há muito tempo. Prevenir é melhor do que remediar, e não é de hoje. Dizem os especialistas que os novos caminhos da saúde se distanciam dos medicamentos. As doenças crônicas, obesidade, diabetes, doença do coração, câncer, foram aumentando de importância. E o que a gente sabe hoje é que uma boa parte dessas doenças crônicas é relacionada à alimentação também. Mais do que antes, pouca gente sabia, a maioria nem imaginava. A senhora sabe o que é câncer? Eu não sei não, senhor. O que a senhora acha que pode dar câncer? Eu sei lá. Sei que é uma doença que não tem futuro, né? A luta nunca foi tão intensa quanto agora para alertar que o maior risco para a saúde é ficar parado. Imagine uma máquina feita para estar sempre em atividade, mas ao invés de trabalhar, ela fica parada. O tempo passa, as engrenagens emperram, enferrujam e a máquina perde a função. Assim é o corpo humano. Ele foi criado para se movimentar. A quantidade de exercícios, o tipo ideal, tudo isso vai depender de cada um. O que se sabe é que o sedentarismo abrevia a vida, enquanto a atividade física faz o corpo responder com saúde e disposição, seja em que idade for. Pode parecer simples, fazer exercício, dormir bem, controlar o estresse, nutrir o corpo com sabedoria e comida saudável. Mas tem uma pergunta que o Globo Repórter fez em 1975 e que continua bem atual. Como se alimenta o brasileiro? No almoço, 97% das pessoas comem arroz e 88% comem feijão. Não há levantamentos precisos, apenas estudos parciais. As mudanças no cardápio estavam só começando. Embora reconheçam as graves deficiências alimentares no Brasil, muitos especialistas em nutrição e agricultura apontam, entretanto, outro tipo ainda de problema. O brasileiro estaria comendo alimentos errados ou, pelo menos, inadequados. Em 2006, o IBGE deu o alerta. O consumo de arroz e de feijão já tinha caído 30% em relação aos anos 1970. A reportagem já indicava o que enfrentaríamos anos mais tarde. Sobretudo quando a gente vê que alimentos estão substituindo esses alimentos básicos, que são alimentos que ou não têm valor nutricional nenhum, ou são mesmo prejudiciais para a saúde. A alimentação Atualmente, o professor Carlos Augusto Monteiro, da Universidade de São Paulo, está coordenando uma pesquisa que vai acompanhar pessoas de todas as regiões do país durante 10 anos. Nós estamos acompanhando mais de 100 mil brasileiros já por mais de 3 anos. Vai ser uma outra contribuição que a gente pretende dar para a ciência da nutrição aí do mundo. No futuro, com o estudo Nutrinet Brasil, poderemos identificar exatamente quais são as características da alimentação que aumentam ou diminuem o risco de doenças crônicas.
No início dos anos 1990, cientistas brasileiros ainda estavam começando a conhecer melhor o que nós comemos. Eles estão preparando a primeira tabela nacional de composição dos alimentos. Foi assim que pesquisas nacionais começaram a descobrir o poder dos alimentos brasileiros para a nossa saúde. A nova tabela estará pronta até o final do ano, certamente com resultados reveladores. Em 2008, a pesquisadora Gláucia Pastore, da Unicamp, fez uma lista do que não pode faltar no nosso prato. E se acrescenta novos alimentos, conforme se conhece mais quais são os seus constituintes. Vários desses componentes bioativos, eles são anticâncer. Alguns impedem a metástase, outros impedem a propagação, enfim. Ainda falta muito, com certeza, mas tem uma luz lá no fim do túnel, que é esse impacto, como é que esses compostos bioativos podem ativar ou não, ou desativar os genes. Isso é extremamente importante. Eu acho que é a grande chamada que esse século nos trouxe. Em 2009, o Globo Repórter foi à França para conhecer de perto o médico que criou uma fórmula de vida anticâncer. O Dr. David Servan-Schreiber se lançou numa busca para entender os caminhos dessa perigosa doença. Ele viveu até 2011 dedicado a esse trabalho e deixou um alerta. Ele diz que ninguém deve abandonar os tratamentos médicos. Eles salvam vidas. O que ele recomenda é que cada um fortaleça o seu corpo para estimular a sua capacidade de resistir à doença. Já avançamos muito, mas o que será que o futuro nos reserva? Eu acredito muito na ciência, né? Acho que a ciência tem que contribuir com praticamente todos os problemas que a humanidade vive, né? Em 50 anos de reportagens, muitos programas, várias descobertas. O Globo Repórter que começou, na verdade, levantar essas questões, de trazer essas questões a público, de mostrar o desenvolvimento dentro do nosso país e do mundo. No século XXI, passar dos 50 anos é pouco. Ao completar 5 décadas, o Globo Repórter está se renovando, sem perder de vista a história que contou até aqui. É uma honra estar participando, desses 50 anos, porque aprendi tanto. Eu acho que o Globo Repórter faz parte da vida do povo brasileiro. A gente está dentro da nossa casa, viajando pelo mundo, tendo acesso a muito conhecimento, saúde. Por isso, muitos parabéns. Parabéns, Globo Repórter! Se você quiser rever esse programa, é só acessar o Globoplay. Na próxima sexta, você vai ver como teve início a escalada de agressões ao nosso planeta e vai conhecer brasileiros que se dedicam a mudar esse quadro. Um ótimo fim de semana para você. Ok, Rivaldo avalia Fernando Diniz e diz o que pensa sobre o treinador do Fluminense assumir a seleção. Fernando Diniz é considerado o plano B da CBF caso a entidade não consiga nenhum treinador na Europa. Mas antes, se você for novo, se inscreve no canal. A gente está com a nova meta de bater 18 mil inscritos e eu conto com toda a colaboração de vocês. Ativa o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like e fortalece o nosso canal. Dito isso, vamos para a notícia. Após golear o Flamengo na final e conquistar o bicampeonato carioca, Fernando Diniz teve o seu primeiro título de destaque em 14 anos de carreira como treinador. Depois de bater na trave várias vezes, Rivaldo analisou a campanha do Flu com Diniz considerado um destaque da nova geração e com um futebol diferente dos atuais treinadores. Rivaldo ainda acredita que o jovem treinador poderá ser o técnico do Brasil no futuro próximo. Ele é um grande candidato a ser treinador da seleção brasileira um dia. Eu não sei se acontecerá agora, mas com seus 46 anos de idade, eu estou seguro que o seu dia chegará. Acredito que ele fará um excelente trabalho pela sua forma de jogo, comandando a seleção, disse Rivaldo.
Dito isso, rapaziada, em relação ao Fernando Diniz, é um forte candidato a ser o treinador do Brasil, caso, né, a CBF não consiga, né, arrumar nenhum treinador lá na Europa, porque o plano A da CBF é tentar contratar o Carlos Ancelotti do Real Madrid, né? É o sonho aí da CBF, porém eu acho muito difícil o Carlos Ancelotti ser treinador do Brasil, até porque ele tem contrato com o Real Madrid, se eu não me engano, até 2024, e ele está ganhando tudo lá no Real Madrid, e com certeza o presidente do Real Madrid não vai liberar o Carlos Ancelotti tão fácil assim. E olhando aqui no Brasil, eu acho que o treinador mais adequado que para ser treinador do Brasil, eu acho que é o Fernando Diniz mesmo. Ele está fazendo um bom trabalho no Fluminense, ele joga um futebol envolvente, um futebol para frente, e é assim que a gente gosta de ver a seleção brasileira. Por isso que o Rivaldo, né, considera um bom nome o Fernando Diniz ser treinador da seleção brasileira. Ele acabou de ser campeão carioca, né, foi o primeiro título dele em 14 anos de carreira, né? Bastante comentarista aqui no Brasil criticava o Fernando Diniz porque ele não tinha ganhado nenhum título, né, expressivo. Agora ele já ganhou o Campeonato Carioca. Esse ano ele tem chance de ganhar outros títulos como treinador do Fluminense, tá? O Fluminense está muito forte esse ano, tá com um baita time. E nada impede o Fernando Diniz de ser campeão da Copa do Brasil ou de um Campeonato Brasileiro, enfim. Possibilidade o time do Fluminense tem, e time também, né? Mas enfim, Fernando Diniz é um nome muito forte para ser treinador da seleção brasileira. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre Fernando Diniz na seleção brasileira. O que vocês pensam disso? Seria um bom nome para ser treinador do Brasil? Comente aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Dito isso, deixa o seu like e fortalece o nosso canal. Se você for novo, se inscreva nesse canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 18 mil inscritos. Tamo junto, um forte abraço e fique com Deus.